início a mais um vídeo dessa nossa série de História da Filosofia. No vídeo anterior, nós vimos a introdução, o que é filosofia, e hoje nós estamos dando início aos pré-socráticos. Como sabemos, Sócrates é um divisor de águas nessa linha cronológica, e hoje nós veremos os jônios, que se caracterizam pelo naturalismo, ou seja, eles buscam na natureza a resposta para todas as coisas. Além disso, eles veem o divino como algo contido no mundo. O que Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito de Éfaso tinham em comum? Todos eles apresentavam uma visão monista, ou seja, acreditavam em um princípio que estaria a par de todo o dinamismo do universo. Além disso, eles acreditavam que a matéria, ou seja, a physis, seria esse fundamento primeiro. Em Mileto nasceu Tales, o pai da filosofia grega e ocidental. Ele foi o primeiro a se questionar qual é a origem de todas as coisas. Certamente, naquela época, a religião poderia oferecer algumas respostas, como, para qual é a origem das ondas? É Poseidon que forma elas. Mas não era uma resposta racional, e sim mítica. E o questionamento de Tales era de origem filosófica e metafísica. Então, para responder essa pergunta, ele considerou que a origem de todas as coisas estaria entre os 4 elementos: fogo, água, ar e terra. E para ele, a água se sobressaía. Não veio pra gente muitos fragmentos de seus textos, o que foi passado foi de maneira oral, né? As pessoas que aprendiam com ele iam repassando. Porém, Aristóteles, no primeiro livro da Metafísica, explicou o pensamento de Tales da seguinte maneira. E essa opinião lhe veio, talvez, por ter observado que o alimento de todas as coisas é úmido, e que até o calor é gerado pela água e vive dela. Ele foi induzido a esta opinião por este fato e também por ter observado que todos os germes são úmidos por natureza. A água é o princípio da natureza do que é úmido. É importante lembrar que a água a qual Tales se refere não é aquela que a gente bebe, mas sim coincidia com o divino, era uma representação de Deus, era a água originária de todas as coisas. E ele falava que Deus era a coisa mais antiga, porque era o princípio de todas as coisas. Então ele acabou introduzindo uma nova concepção de Deus para a sociedade, uma concepção atrelada com a razão, e que posteriormente eliminou os deuses do politeísmo grego. Ele também afirmou que tudo está pleno de deuses, então que tudo tem uma alma, tudo tem uma animação. E para exemplificar isso, ele tentou provar isso com imã e com ferro que se atraíam, e para ele isso acontecia porque tinha uma alma. Anaximandro, assim como Tales, também buscou um princípio originário de todas as coisas, mas ao contrário do outro, ele não buscou nos 4 elementos, e sim em um princípio infinito e indefinido, o qual ele chamou de apeiron, que significa aquilo que é privado de limites. Uma curiosidade é que ele foi o primeiro filósofo a escrever um tratado filosófico no Ocidente e o primeiro a escrever texto em prosa na Grécia. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, considera como princípio fundamental de todas as coisas o ar, e ele escreve: exatamente como nossa alma, ou seja, o princípio que dá a vida, que é ar, se sustenta e se governa, assim também o sopro e o ar abarcam o cosmos inteiro. Então, assim como os outros filósofos que a gente viu, o Anaxímenes também considera, né, esse princípio, ou seja, para ele o ar, como uma representação do divino. E é importante ressaltar que para os antigos, para a mitologia, o ar era uma coisa sagrada, porque para eles a alma não era mais do que ar quente. E
E o Anaximenes, né, também pegou um pouco disso para formular a sua ideia. Ele considerou 3 coisas: a importância, né, do ar para o ser humano, manter a gente vivo. Ele considerou que o céu, no caso o ar, forma a chuva, a água, e também os raios, fogo. E também levou em consideração a sua variedade de formas, como algo capaz de gerar todas as coisas. E agora nós vamos para particularmente o meu preferido dentre esses filósofos, que é Heráclito de Éfeso. Ele era bastante altivo, desdenhoso, rejeitou a vida pública e era bem crítico, não poupando nem a tradição clássica e a religião. Ele escreveu um livro chamado Sobre a Natureza, no qual ele escreveu um trecho que é bem famoso. Não se pode descer 2 vezes o mesmo rio, e não se pode tocar 2 vezes uma substância mortal no mesmo estado, pois, por causa da mudança, nós descemos e não descemos no mesmo rio. Nós próprios somos e não somos. Ou seja, para ele, o que origina todas as coisas é a experiência do devir, ou seja, de que tudo muda, tudo se transforma. Além disso, ele faz da razão como critério de verdade, rejeitando as sensações. Assim como ele disse, os olhos e ouvidos são más testemunhas para o homem. Ou seja, para ele, é irracionalidade, é coisa de homem bárbaro. E como o princípio fundamental de todas as coisas para ele é a mudança, ele acredita que se o homem se juntar ao Logos, ele pode vir a se tornar um homem sábio e feliz. E para isso basta buscar o conhecimento de si mesmo. Além disso, para ele, os que estão acordados, os que detêm conhecimento, devem despertar os adormecidos, devem levar esse conhecimento para os outros. E aqui chegamos ao final do nosso vídeo. Obrigada a você que assistiu até o final, que gostou. Eu espero que de alguma forma eu tenha acrescentado um pouco na sua vida. Obrigada!